Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Ascar e nesse VitaInvest falaremos sobre tipos de operações em renda variável. Bora lá? Roda a vinheta. Se você não sabe sobre o que se trata esse vídeo, vou dar algumas dicas para vocês. Vocês já ouviram falar no termo Day Trade, Swing Trade, Buy and Hold? É exatamente sobre isso que falaremos nesse vídeo. Vamos lá. Para facilitar o entendimento e ser mais didático, que é algo que a gente prioriza bastante aqui, irei utilizar os mesmos parâmetros para cada um deles para fazer essa comparação. Então falarei sobre características, sobre formas de gerar alfa, que nada mais é do que a forma com que a gente vai conseguir gerar dinheiro, e aí vocês vão entender o porquê disso, e os tipos de análise. Então vamos começar. Vamos começar falando sobre Day Trade. Você já deve ter ouvido falar isso em vários lugares, estão em propagandas, em anúncios por aí, publicidades, mas o que realmente é um Day Trade? Vamos lá. Falando em características, qual que é a característica principal? São operações que são abertas e fechadas no mesmo dia. O que isso significa? Eu compro ações e vendo ações no mesmo dia, visando o lucro. Igual qualquer operação que você faz na bolsa, você visa um lucro. Ok, agora vamos falar sobre os tipos de análise. Não são feitas análises fundamentalistas, são feitas análises técnicas, análises gráficas. Então, baseado em gráficos, baseado em tendências que eu vou captando ali no mercado e eu tenho de histórico, eu prevejo se vale a pena eu comprar agora ou vender agora e assim por diante. Tá? Então, no conceito básico, é igual todos os investimentos, eles procuram comprar na baixa e vender na alta. E num dia, uma ação ela pode ir variando de preço. Então, vamos supor que ela abriu a R$10, caiu para 9, depois subiu para 10 de novo, 10,50, 11, pode cair. Acontece assim, essa volatilidade é um mercado de renda variável, igual a gente sempre fala. Então, também tem algumas coisas que acontecem nesse meio termo. Agora vamos falar sobre um tema muito importante, que é formas de gerar alfa. O que seria esse gerar alfa? A gente fala que é gerar um lucro verdadeiro. Não significa que quando você gera um lucro, aquele é o lucro verdadeiro. Por quê? Às vezes a gente tem imposto de renda em cima, às vezes a gente vai contar a inflação que teve nesse período. Enfim, tem alguns fatores que podem agregar para a gente ter esse lucro real. Então a gente sempre fala que não importa o lucro que eu tenho na minha operação, mas o lucro real que eu tenho nessa operação. Então vou comentar algumas características que o Day Trade tem e as outras também para a gente conseguir gerar esse alfa. Vamos falar então sobre formas que temos de gerar alfa quando falamos de Day Trade. Beleza. Primeiro ponto importante a gente comentar aqui. A gente tem dois pilares principais quando a gente fala em investimentos, que é tempo e é dinheiro. Então, para chegar numa mesma quantia, ou eu vou colocar muito dinheiro durante pouco tempo, ou eu vou colocar uma quantia menor durante muito tempo. Eu posso chegar nessa mesma quantia final. Então, é muito importante a gente salientar isso aqui. Como a gente não está colocando tempo na história, igual a gente falou, é day trade, operação de um dia, é importante que a gente coloque muito dinheiro. Então, esse tem algumas características e geralmente a gente tem day traders especializados em que eles também colocam muito dinheiro para terem retornos maiores. Só que também lembrando que a gente pode ter retornos maiores positivos, mas a gente também pode ter perdas maiores. Então, o grande ponto do day trade é esse. E aí, puxando isso, o que nós também temos? Um fator psicológico. Então, quem quer perder? Ninguém quer perder. Então, se eu coloquei 10 mil reais, 11 mil reais, 100 mil reais numa operação, eu não quero vender lá no prejuízo. Só que às vezes é melhor eu vender lá no prejuízo agora para não ter um prejuízo maior depois. Só que a gente não é robô. A gente tem um pensamento, a gente tem o dinheiro, a gente tem o conceito do dinheiro, então a gente nunca quer perder. E às vezes a gente não sabe a hora de vender porque a gente acaba querendo ganhar, só que a gente não vende na hora certa e acaba perdendo muito dinheiro. Então, algo que é muito complicado, além do fator técnico, que muitas pessoas estudam, tem o fator psicológico. Então, tem que tomar muito cuidado com esse fator. Quanto mais dinheiro a gente vai colocando, mais a gente vai ganhando, mais a gente vai aplicando, só que também o tombo pode ser maior depois. Então, temos muito casos de day trades que estavam ganhando muito dinheiro e perderam tudo de um dia para o outro. Então, é bom tomar muito cuidado. Mas beleza, como que a gente faz para gerar alfa, então, no fim de todas essas contas? O que a gente paga de tributação? Muitos lugares, muitas corretoras que são investidas, elas cobram um dinheiro muito alto, uma quantia muito alta para day trades, porque sabem que pode ter esses ganhos altos e essas perdas também altas. Então eles cobram bastante, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu ganhei na minha operação, eu preciso pagar a corretora numa quantia X, depende da corretora, para que desconta do meu lucro. Segundo ponto. A gente tem as taxas de corretagem, que acontecem na própria bolsa, então também é bom ficar ligados nela para day trade, que às vezes são um pouco maiores também.
E o terceiro fator é imposto de renda. Então, fora o lucro que a gente... Então, vamos supor que a gente fez uma operação de day trade e a gente conseguiu ganhar dinheiro. Beleza, a gente vai ter que pagar a corretora, a gente vai ter que pagar a bolsa de valores, e a gente vai ter que pagar o imposto de renda, que é 20% do valor do lucro que você teve. Um fator importante também do day trade é que não necessariamente eles investem e fazem essas operações diárias com ações. Então tem o mercado variável, mas eles geralmente fazem com o mercado cambial também, tem operações futuras, a gente tem mercado de índices. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, a gente pode falar isso em outros vídeos também. Só que não necessariamente eles investem apenas em empresas. Tá? Então é bem importante a gente colocar isso daqui, porque tem alguns mercados que são dominados por day traders que vão fazer essas operações diárias visando no lucro, pensando em índices, pensando em mercado futuro, em opções entrando aqui também. Então é bem importante salientar isso. Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Lembrando que é meramente ilustrativo. Vamos lá. Vamos supor que estamos aplicando 10 mil reais em ações da Itaúsa a 10 reais cada uma delas. Se fizermos as contas, teremos 1.000 ações da Itaúsa, 1.000 cotas dessa ação. Legal. Bom, vamos supor que ela subiu R$1, então de 10 foi para 11. Então o que acontece? A gente teve R$1 de ganho, só como a gente tem 1.000 ações, a gente teve R$1.000 de lucro. Caramba, interessante, né? A cada R$1 a gente ganha 1.000, então a proporção de 1 para 1.000 é muita coisa. Só que isso no ganho. Mas e se ela cair para 9? A gente perde proporcionalmente R$1.000 também. Então é importante a gente entender esse conceito, é importante a gente entender o porquê que é necessário colocar muito dinheiro, porque às vezes 50 centavos, porque às vezes 10 centavos fazem toda a diferença. Só que tem que ser operações muito rápidas. Você tem que estar ligado no mercado, tem que estar trabalhando com isso, porque senão você não consegue focar em outra coisa. Você tem que fechar a operação no mesmo dia, você está comprando, está vendendo no mesmo dia, você tem que se dedicar a isso. Então, geralmente, day traders, eles trabalham 100% com isso, porque é praticamente impossível, na nossa visão, você ser um day trade e conseguir se dedicar o quanto que a gente gostaria em outras coisas que você faz também, pensando em trabalho, pensando em você trabalhar em alguma outra empresa e assim por diante. Então, só para fechar, os ganhos podem ser altos, mas as perdas também são grandes quando elas acontecem, tá? Então é importante estar muito ciente de tudo isso que pode acontecer, da volatilidade do mercado e de cada segundo que às vezes você gasta, você pode ganhar ou perder muito dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado e por isso algumas plataformas também a galera usa para ser mais ágil, para ser mais rápido e aí também acaba entrando no custo. Então é bem importante ficar ligado e ver se realmente vale a pena entrar nesse mercado. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que faço day trade, nunca fiz e nem tenho vontade. Agora vamos falar do nosso segundo tipo de operação em renda variável, swing trade. Muitas pessoas consideram swing trade, uma característica dela é uma operação que é aberta, eu faço uma compra e eu fico com ela em até 10 anos, muitas vezes é considerado assim. Então, de curto a médio prazo. Assim como o day trade era de curtíssimo prazo, a gente tem o nosso swing trade, que é de curto / médio prazo nesse momento. Quais são os tipos de análise que são feitas? Também são feitas análises gráficas e análises técnicas, porque a gente visa o lucro, pensando na volatilidade das ações, só que algumas pessoas também utilizam a partir daí análise fundamentalista. Por quê? Vamos pensar que eu vou ficar ali 9 anos com ela, com essa ação. É uma empresa que eu tenho que considerar, eu preciso entender como funciona a operação, preciso entender como são os balanços. Então é importante também ter essa análise. Eu já fiz algumas operações, eu comprei principalmente alguns FIIs, que eu vi que não tinham sido comprados da forma que eram corretas ao meu ver, então eu comprei e vendi depois de um tempo, então foi considerado um swing trade. Só que eu fiz análise fundamentalista porque eu queria entender o que eu estava comprando. Então é importante também entender que existe a possibilidade, geralmente a mescla desses dois fatores aqui nesse momento. Beleza, qual a forma da gente gerar esse alfa também? As taxas, igual a gente comentou, não são as mesmas do day trade, porque você vai manter ela mais tempo, você não vai fechar a operação e abrir no mesmo dia, mas você tem alguns outros fatores aqui. O primeiro deles, acho que é o mais importante, inflação. Então a inflação vai aparecer, porque eu fiquei com ela há alguns anos. Como que foi a inflação nesse período? Então preciso entender que se eu tive um rendimento, se eu tive um lucro ali de 5%, se a minha inflação subiu 5% também, eu ganhei alguma coisa? No fim das contas eu fiquei no 0 a 0, porque eu conseguia comprar anteriormente com X reais, agora eu vou conseguir comprar com esse X mais alguma coisinha que eu ganhei aqui. Por quê? Porque essa proporção foi igual da inflação. Então a forma de gerar esse alfa é o cálculo de lucro real
que é o que significa de gerar esse alfa, é o lucro que você teve descontado da inflação que teve nesse período. É muito importante considerar isso aqui também. Como a gente tinha falado, a gente tem o fator tempo e o fator dinheiro. Nesse caso, a gente vai ter tanto dinheiro, só que a gente também vai ter tempo envolvido. Então, a gente não precisa, para ter o mesmo lucro de um day trade, a gente não precisa colocar a mesma quantidade de dinheiro. Eu posso colocar menos, esperando por mais tempo, porque eu consigo chegar nesse lucro equivalente, pensando numa hipótese em que haja lucro. Porque algo que a gente diz aqui é que a bolsa sobe caindo. Então ela vai subindo, tem suas quedas, tem suas baixas. A gente está na crise agora do coronavírus, a gente sabe disso. Só que a longo prazo, e aqui nesse caso a médio prazo a gente acaba já pegando essas similaridades, você vai ter um crescimento se a empresa for uma empresa robusta, uma empresa que é consistente no longo prazo. Ainda temos alguns fatores psicológicos envolvidos, porque você está fazendo uma compra e você está fazendo uma venda, você precisa estar ligado em coisas que estão acontecendo no mercado, depende desse prazo que você vai colocar. Então, que nem eu falei, às vezes eu posso demorar 9, 10 anos para vender no swing trade, mas eu posso vender mês que vem também. Então, a gente acaba ficando muito ligado em como que está funcionando o mercado, em quanto que está o preço da ação, porque eu estou querendo visar um lucro. E muitas vezes as pessoas colocam um valor X, eu quero ganhar X% aqui, 10%, 5%, e quando bate esse valor eles vendem. Então, eles também ficam muito ligados. Então, como a gente falou, você não vai conseguir focar 100% no trabalho que você faz, que não seja um investimento, porque você vai estar sempre ligado ali para vender no melhor momento. Então, é um fator que a gente considera bastante na hora de fazer um investimento. E o imposto de renda, ele é de 15% nesse caso. Então, em operações maiores do que 20 mil reais, você paga 15% de imposto de renda. E aí, a gente também tem que, na hora de considerar o alfa e o gerar o lucro, descontar a inflação que a gente já comentou anteriormente. Agora vamos falar sobre nosso último tipo de operações em renda variável. Ele tem alguns apelidos por aí, alguns nomes que vocês já devem ter ouvido, mas é o famoso buy and hold. Vamos falar sobre ele então. Qual a característica dele? São investimentos de longo prazo. E longo prazo aqui a gente fala que não é 5, não é 7 anos, são a partir de 10 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então essa é a característica principal deles. E vamos lá, qual é o tipo de análise que é feita? Nesse caso não é feita análise técnica e não é feita análise gráfica, é feita análise fundamentalista. Por quê? No swing trade a gente acaba usando um pouco de análise fundamentalista porque a gente tem que acreditar na empresa que a gente está investindo nesse tempo que a gente vai determinar ali até 10 anos. No caso de operações buy and hold, você tem que pensar em empresas na perpetualidade. Você tem que pensar que a empresa não vai quebrar, vai ter mais 100 anos de empresa, mais 150 anos de empresa, e é esse cálculo com que é feito. Então, muitas vezes, em todos os casos corretos, né, que são feitos cálculos para isso, são feitas análises para isso, são feitas análises fundamentalistas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre análise fundamentalista, a gente tem uma playlist que fala sobre isso aqui no canal. Segue lá também para você ver. E fora a análise fundamentalista, também é feito o valuation. O valuation entra aqui. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas o valuation é fazer o cálculo do preço de uma ação. Porque aí eu vou ver, caramba, nos meus cálculos aqui, pensando na perpetualidade, pensando no modelo de negócio, pensando nos demonstrativos financeiros, pensando no setor que ele está inserido, enfim, o quanto que ele está ligado com a bolsa de valores, N fatores. Se eu fizer esses cálculos, muitas vezes complexos, em que você vai chegar numa previsão daquele valor, então você fala assim, com base nos meus cálculos, eu acredito que essa ação vale R$16. Então, se ela tiver a 15, eu vou comprar, tá barato. E aí eu vou fazendo esses cálculos e aí para entender a hora certa de entrar também. Nisso, vou deixar ali há pelo menos 10 anos e só executar ali, só fazer a venda daquela operação lá na frente quando eu precisar, quando eu tiver um prazo estabelecido a longo prazo. Voltando naqueles dois fatores que a gente está analisando em todos os tipos de operações, que é o tempo e o dinheiro, aqui a gente tem muito a nosso favor o tempo. Então, às vezes a gente pode colocar uma pequena quantia, mas a gente tem muito tempo. O que isso ajuda a gente? A gente tem duas formas de analisar isso. O primeiro, a gente vê que na maioria dos casos, as ações e o preço das ações elas tendem a crescer junto com a bolsa, que nem a gente comentou, elas sobem caindo, mas no longo prazo, que a gente consegue observar isso, ela está subindo, ela está crescendo. Então isso já é muito legal. E outro fator que a gente consegue colocar e agregar nesse tempo é o juros sobre juros.
Nesse caso, se a gente pegar empresas pagadoras de dividendos, se a gente pegar FIIs e reaplicar esses dividendos, esses proventos que a gente tem das empresas, aí a gente vai ter esse juros sobre juros. Cada vez a gente vai ter mais, e aí esse mais vai gerando mais e vai subindo, e a longo prazo a gente vai ter uma bola de neve positiva. Isso é ótimo, então os dividendos entram aqui quando a gente está falando em investimentos de longo prazo. Então isso é muito legal. Falando de taxas, bom, a gente tem as taxas de corretagem, que nem a gente já comentou. Algumas corretoras não cobram isso, mas é importante estar ligado para poder descontar isso. As taxas da própria bolsa e o imposto de renda, que aí, que nem a gente já comentou, 15% em cima do lucro que você teve em operações maiores, acima de 20 mil reais. E aí você pode me perguntar, tá, mas e o fator psicológico, que a gente comentou nos outros tipos de operação também? Aqui ele vai estar muito mais mitigado. Mas assim, ele sempre vai existir. Isso é importante colocar. Por quê? Porque somos pessoas, não somos robôs. Então, a gente sempre vai ter esse fator psicológico, a gente sempre vai querer ter o lucro em cima dos investimentos que a gente tem, porque esse é o objetivo final que a gente tem. Então, ele vai entrar aqui. A diferença é, a gente está considerando uma perpetualidade, a gente está pensando lá na frente. Então, o esforço que eu vou ter não é ficar abrindo todo dia, vendo o preço da ação, cada hora, cada minuto, não. Eu vou ver ali trimestralmente os meus balanços, vendo se o que eu tinha colocado como premissa na hora de fazer meus cálculos, de fazer meus estudos, ainda continua. Legal, se continuam, vou seguir com isso, para ver se ainda faz sentido esse fundamento. E aí ele só vai fazer essa venda caso não faça mais sentido os fundamentos da empresa, que é muito difícil. Mas então o trabalho que a gente tem é de uma vez a cada trimestre, se a gente pensar 4 vezes no ano, a gente vai pegar nossa carteira, vai ver os financials, os demonstrativos que são publicados e vamos falar, opa, vamos ver se ainda faz sentido tudo que foi apresentado até agora. Então é o único trabalho que a gente tem, a gente consegue focar no nosso trabalho principal, a gente consegue crescer profissionalmente, que é algo que a gente acredita muito, de se dedicar no seu trabalho, porque ele é sua principal fonte de renda, não é uma renda complementar, é a sua renda ativa ali que você tem. Então isso ajuda bastante. E aí a gente consegue juntar tanto o investimento pensando a longo prazo, quanto a renda que eu tenho aqui agora. E se eu juntar as duas coisas, a gente tem um potencializador aí de sucesso de chegar no seu objetivo financeiro. Antes de irmos, gostaria de fazer um resumo com vocês. Então vamos lá. Falamos de 3 tipos de operação. Day trade, que são operações que são fechadas no mesmo dia, tem alto risco, tem que ter bastante conhecimento, são pautadas na análise técnica e grafista no todo, e geralmente são para você ter um lucro bom, você precisa colocar muito dinheiro em cima. Segundo, swing trade, então operações de curto e médio prazo, até 10 anos, em que essas operações são fechadas nesse meio tempo. Elas podem ser analisadas tanto com análise grafista e técnica, e também fundamentalista pode ajudar, é um bom momento de você juntar os dois fatores, e a gente coloca aqui tempo, coloca dinheiro, os dois a nosso favor. E temos também o nosso buy and hold, que são operações de longo prazo, em que você foca num tempo altíssimo em dividendos, nessa bola de neve positiva. Você não precisa dar tanta atenção, então, que nem a gente comentou, 4 vezes ao ano é quando a gente vai reavaliar nossa carteira, vai ver se ainda faz sentido. E temos esses 3 que compõem os tipos de operação na bolsa. E o mais importante de tudo isso, não se esqueça de calcular, de ver se você gerou alfa, que é o mais importante, que é o lucro real. Qual o lucro real que você teve, não o lucro que aparece ali, sei lá, no seu aplicativo ou algum lugar que você faz análise. Qual o lucro real que eu tive em cima dessa operação que eu fiz. Vamos ficando por aqui, estamos super à disposição. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha com pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, e desejo a vocês uma boa quarentena, que vocês se protejam seus familiares e que dê tudo certo nesse período que sabemos que irá passar, tá bom? Tamo junto, até mais.